E aí, seus do pântano, beleza? Bora falar sobre mais um pouquinho de geometria analítica, inclinação da reta. É o que nós vamos falar hoje. Mas para isso, eu quero te dizer uma coisa. Aqui no nosso site, Professor Euler Matemática, o endereço está lá em cima, ó. professoreulermatematica.com.br, você encontra todas as aulas de matemática que você quiser. Então, por isso, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like aí. Coloca o like aí nesse vídeo e comenta que a gente vai responder todo mundo, para que então o YouTube recomenda cada vez mais esse canal que está só crescendo, beleza? E você faz parte disso. Então faz o seguinte para mim. Vamos lá? Prestar atenção total? Partiu aprovação, galera! Inclinação da reta. Gente, o que é essa inclinação da reta na geometria analítica? Ele é o menor ângulo formado pela reta R e o eixo das abscissas. Aí você fala para mim assim, ó, não entendi nada. Então vamos entender tudo direitinho, ó. Primeira coisa que eu quero é que esse ângulo seja o menor de todos. Às vezes, você pode considerar esse ângulo aqui assim, ó, em relação a x. Olha a voltona que esse cara ia dar. Tá vendo? Muito ruim. Eu não quero esse aqui, tá? Eu quero o menor. E o menor, com certeza, nesse caso aqui, seria só esse pedacinho de azul aqui, ó. Tá bom? Então, por isso que ele fala, eu quero o ângulo formado, tá, pela reta R e o eixo das abscissas, mas eu quero o menor deles, tá? Beleza, mas vem cá. Eu quero entre a reta R, cadê a reta R? É essa reta vermelha que você está vendo no slide. E o eixo das abscissas. Mas quem é o eixo das abscissas mesmo, só para a gente lembrar? É a mesma coisa que o eixo dos x. Beleza. Então veja que entre a reta vermelha, que é a minha reta R, e entre o eixo do x, tá? Que é o eixo das abscissas, formou-se um ângulo. Esse ângulo nós estamos chamando ele de θ. Tudo bem? Percebe-se que é fácil ver, né? Que esse ângulo θ aqui ele é um ângulo agudo, ele é um ângulo que é menor do que 90 graus. E quando isso acontecer, a gente pode garantir que o coeficiente angular, tá, ele será positivo. Professor, quem é esse coeficiente angular? O coeficiente angular, em primeiro lugar, ele é a mesma coisa que declividade da reta, tá? A declividade ou coeficiente angular são sinônimos aqui para a gente. E quem é esse coeficiente angular, então, na prática, aqui na matemática? Ele é a tangente da inclinação da reta. Presta atenção. Essa inclinação da reta é o nosso ângulo θ, tá? Isso aqui é o nosso ângulo θ, é a inclinação. Quando eu tiro a tangente desse ângulo θ, eu vou ter então o meu coeficiente angular. Entendido? Beleza, então de novo, aquele ângulo aqui, ó, esse ângulo que está aqui na figura, o ângulo θ, ele é a minha inclinação. Beleza, mas quando eu tiro a tangente desse ângulo aqui, que é a minha inclinação, então eu vou obter o que a gente está chamando de coeficiente angular. Belezinha? Então tá bom, então. E aí como que a gente vai calcular então? Pela tangente, né? Então olha a formulazinha que eu coloquei para você. O coeficiente angular, ele é representado por essa letra M minúsculo. Tá bem aqui, ó. M minúsculo. Tá? E a gente vai calcular fazendo a tangente do ângulo θ. Mas vem cá. Tangente do ângulo θ, se você olhar bem lá para a geometria plana, se você olhar para esse triângulo aqui que você consegue fechar, ó, você consegue fechar um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, então você pode aplicar o conceito de cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Não é isso que é a nossa tangente? Coca, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza, mas quem é esse cateto oposto? Esse cateto oposto aqui, gente, ó, ele é a variação, é a diferença entre quem? Entre y2 e y1. Ah, beleza, então por isso que eu coloquei ele aqui, ó. Esse é o cateto oposto, tá?
Mas quem é o nosso cateto adjacente que vai ficar aqui embaixo? Cateto adjacente é a variação, é a diferença entre x2 e x1 em módulo, né? Para ficar tudo positivo. Então pronto, está aqui, ó, tá? Então nós podemos calcular o coeficiente angular de duas maneiras que eu estou te passando em uma só. Primeiro, se a questão te der o ângulo θ, basta calcular a tangente dele. Se ele não te deu o ângulo, então você vai pelas medidas, tá? Então você faz o cateto oposto sobre cateto adjacente, que afinal de contas é a mesma coisa da tangente, né? Só que você vai então trabalhar não com o ângulo, mas sim com o tamanho dos lados. Beleza? Pronto. Então vamos lá, vamos prosseguir. Galerinha, existe uma segunda situação, por isso que eu chamei de caso 2. É quando esse ângulo aqui, ele é obtuso, tá? Olha só, facilmente a gente conseguiria ver que aqui formaria um ângulo de 90 graus, ó. Só que esse ângulo é maior do que esse 90. Se ele é maior do que 90, nós chamamos esse ângulo de obtuso. Tudo vai funcionar da mesma maneira. A única diferença é porque quando você tiver um ângulo obtuso, se liga nessa informação, quando você tiver um ângulo de 120 graus, 150 graus, ou seja, ângulos que são maiores do que 90, o que vai acontecer com o coeficiente angular é que ele será negativo. Tá? Só isso que vai mudar, o resto continua tudo igual. Vamos lá? Se é obtuso o seu ângulo, então o seu resultado do coeficiente angular ele será negativo. Não é à toa que essa reta R ela está decrescendo, né? Ela está aqui caindo, ó, belezinha? Ela está decrescente. Belezinha, então. Aí o resto continua igual, tá? A fórmula é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Então é uma observação. Mas nós temos um caso 3 ainda. Professor, e se ela não estiver inclinada de forma alguma? Se ela estiver paralela ao eixo do x, igual a essa situação aqui, ó. Então eu já vou te adiantar. O coeficiente angular será nulo. Quando você tiver a sua reta paralela ao eixo do x, então o seu coeficiente angular vai ser nulo. Não interessa se ele está aqui no 1, não interessa se ele está passando aqui no 3, não interessa se ele está passando no 10.000. Tá? Se a reta estiver na horizontal, isto é, paralela ao eixo do x, com certeza o seu coeficiente angular já será zero. Será nulo, até mesmo como consequência, né? Porque se você fosse tirar a tangente de zero, quanto que é a tangente de zero? Daria zero, né? Então, por isso que a gente fala que o coeficiente angular ele é nulo quando essa reta estiver na horizontal, ou seja, paralela ao eixo do x. Tranquilo? Olha lá, o coeficiente angular será nulo. E um quarto caso e último, né? Talvez seja o mais fácil de todos. Veja que agora a minha reta, nesse caso 4, ela está paralela ao eixo y, não mais ao x. Então, quando tiver paralela ao eixo y, tá? Então, o que vai acontecer? O coeficiente angular ele será inexistente, não terá coeficiente angular. Presta atenção numa coisa. Caso 3, existe o coeficiente angular e o resultado dele é zero. Tá? Zero, um número que existe, é um número real. Coeficiente angular, no caso 4, ele é inexistente, ele nem existe. Existir e ser zero é uma coisa, inexistente é porque ele não existe de forma alguma. Tá? Quando a inclinação da reta for de 90 graus, ó, veja que como é em pé, como ela está na vertical, está formando um ângulo de 90 graus. Se formou um ângulo de 90 graus, então esse coeficiente angular ele não existe, tá? E a gente representa por esse símbolo, né? O E virado para trás, cortado. Tranquilo? Beleza. Então vamos fazer o seguinte, já que eu apresentei para você a respeito dessa inclinação da reta, e junto com isso já te falei do coeficiente angular, que depende da posição da reta. Se for formar um ângulo agudo com o eixo do x, então ele é positivo. Se formar um ângulo obtuso, ele é negativo. Se for paralelo ao eixo do x, esse coeficiente angular vai ser zero. Se ele for paralelo ao eixo do y, ele nem vai existir.
Tá? Pronto, você viu que eu resumi em 20 segundos aquilo que a gente falou tudo para trás? Muito fácil, não é? Então já vai deixando o seu like aí. E agora o que a gente vai fazer para complementar isso e de uma vez por todas você entender? Nós vamos fazer exercício. Vamos aplicar esses conceitos aqui para você ver como que vai funcionar, tá bom? Vamos lá. Calcule o coeficiente angular ou a declividade da reta que passa pelos pontos 4, 3, 6 e 7. Você se lembra que eu te falei lá no início da aula que existem duas formas de calcularmos o coeficiente angular? Qual é a primeira forma? A primeira forma é você utilizar o ângulo e aí calcular a tangente. Só que nesse caso, ele me deu a coordenada do ponto A e a coordenada do ponto B. Ele não me deu ângulo nenhum aqui nessa questão. Então, como que eu vou fazer? Eu vou utilizar aquela formulazinha que eu passei para vocês, tá? Olha qual era a formulazinha. y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, que está lá no primeiro slide, lá no comecinho da aula. Se precisar, volta lá no começo para você poder aprender 100%, tá bom? Beleza. Mas vem cá, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma caneta aqui, ó, para a gente escrever junto. Esse cara, ele é o x e aqui o y. Esse outro cara aqui também é o x e o y. Beleza. Tá. Só que esse daqui, vamos falar que ele é do ponto 1, x1 e y1. Esse aqui, ele é do ponto 2, então vamos chamar de x2 e y2. Tranquilo? Tá. Na parte de cima, eu estou precisando calcular só os y's, o y2 e o y1. Então, vou destacar com o meu marca-texto o y2, que é o 7, tá? E o y1, que é o 3. Vamos substituir então? Olha, o y2 vale 7, tá? y2 vale 7. E o y1 vale 3. Coloquei aqui em cima, tranquilão, só substituir. Da mesma forma, eu vou fazer agora com o x, só que eu vou colocar um marca-texto de uma cor diferente. Olha só para você ver, ó. O x2 é 6 e o x1 é 4. Então tem que ficar 6 menos 4. E é exatamente o que eu coloquei aqui embaixo para a gente, ó. Tranquilo? Então, eu montei para você como que fica o coeficiente angular. Agora é só você fazer conta. Essa conta aqui é bem simples, bem tranquila. Você dá conta fácil, fácil, fácil. 7 menos 3 é 4. 6 menos 4, aqui embaixo, é 2. E 4 dividido por 2 dá o nosso resultado. O nosso coeficiente angular, que é o que a questão número 1 pedia para a gente, vale 2. Então, pronto, muito fácil, muito fácil. Só para incrementar, olha, eu vi que o meu coeficiente angular dá positivo, né? Revisando o que a gente viu na aula, eu tenho certeza, então, que o ângulo formado entre a reta e o eixo do x, ele é um ângulo agudo. Quando o coeficiente angular é positivo, então quer dizer que o nosso ângulo ele é um ângulo agudo. Beleza? Muito fácil, não é? Muito fácil, muito fácil. Vamos fazer um exercício número 2. Vamos calcular o mesmo coeficiente angular, só que agora os coordenados dos pontos são diferentes. Vamos ver? Pega a fórmula, tá? Vamos escrever quem é x2, quem é x1, com a nossa caneta aqui, ó. Esse cara aqui é o x... Esse aqui é o y, esse cara aqui é x, esse cara aqui é y. Sempre x vem primeiro, sempre y vem depois. Só que esse aqui é o do ponto 1, do primeiro ponto, então vamos chamar de x1 e y1. E esse aqui é o do segundo ponto, então vamos chamar de x2 e y2, certo? Beleza, vamos fazer a substituição? Vamos lá. Eu quero primeiro o y. Y é o que está na parte de cima. Então olha como que vai ficar. Eu vou pegar o menos 4, que é o y2, e vou pegar o 4, que é o y1. Então, olha como vai ficar. Ó. O y2 ele é o menos 4. Tá? Esse menos da expressão eu copiei. Olha o menos da expressão, presta atenção nele. y1 ele é o 4. Então, eu coloquei o 4 aqui. Ó. Belezinha? Só substituição, muito tranquilo. Vou fazer a mesma coisa agora com o nosso x, de outra cor do nosso marca-texto. Eu vou pegar 3, tá? Menos o outro carinha lá, que é
3. Então ficou 3 menos 3. Ixi, já deu confusão aí, hein? Porque 3 menos 3 aí embaixo vai dar 0. Tudo bem que aqui em cima ó, vai dar menos 8. Aqui ficou até errado aqui, ó. Bora corrigir. Mas olha só, aqui em cima ficaria menos 8, né? Menos 4 com menos 4. Mas beleza. Embaixo deu quanto? Deu 0. 3 menos 3 dá 0. Pode existir esse 0 aqui na parte de baixo, gente? Nunca. Isso aqui não pode. O que isso significa? Que o nosso coeficiente angular ele não existe. Ah, então beleza. Se ele não existe, então eu já tenho uma certeza de que essa reta ela estava na vertical, ela estava paralela ao eixo do y. Viu como tudo está conectado? Então, é assim que se faz. Usando a fórmula devagarzinho, tranquilo, a gente mata as questões. Vamos fazer uma última? Exercício número 3, também sobre inclinação da reta, coeficiente angular. Vamos lá? Se o meu ângulo θ é de 60 graus, e esse ângulo ele é a inclinação da reta R, pode-se afirmar que, olha lá, o ângulo é de 60 graus, um ângulo agudo, beleza? Então vamos ver. A reta R ela está paralela ao eixo do x? Vamos verificar se isso é verdadeiro ou falso? Vamos analisar cada uma. Gente, paralela ao eixo do x, eu te falei que o coeficiente dessa reta seria nulo. Seria 0. Mas quando você calcula a tangente de 60, você não acha 0 como resposta. Quanto que é a tangente de 60? A tangente de 60 graus, para você que não sabe, vai ser igual a raiz de 3. Lá naquela tabela elementar. Beleza? Gente, então olha só, a letra B está dizendo que o coeficiente angular da reta vai ser 1. Tá muito errado, hein? Então quer dizer que, olha lá, ó, a letra A gente já tinha visto que estava errado. Por que estava errado? Porque se fosse paralelo ao eixo do x, o coeficiente tinha que dar 0, e ele não dá 0, dá a raiz de 3. Então a letra A está errada. A letra B está errada porque o coeficiente angular tinha que ter dado raiz de 3 e aqui está dizendo que é 1. A letra C é a nossa resposta correta. O coeficiente angular da reta R é raiz de 3. Apenas calculamos a tangente e pronto, acabou. Coeficiente linear, não, isso aqui está errado, gente. Ó, é angular. Letra E também está falando do linear, ó, também está errado. Beleza? Então a nossa resposta correta, com certeza, então, é a letra C. Pronto, olha lá, ó. C é nosso gabarito. Matou a questão número 3. Fácil, fácil, fácil. Galerinha, é isso que é a inclinação da reta aqui na geometria analítica. É muito tranquilo, muito fácil. Faz o seguinte, 2 dicas para você. Se precisar, volta o vídeo, assiste quantas vezes for necessário, até você fixar bem isso na sua mente. Segunda dica, vai lá no site professoreulematematica.com.br, assiste todas as outras aulas de geometria analítica para você ficar top, beleza? E é isso aí, deixa o seu like aqui para mim, deixa o seu like aí nesse vídeo que eu sei que a gente te ajudou, te deu aquela força e comenta aí embaixo, vamos responder todo mundo. Tudo de bom para vocês, Deus te abençoe, valeu, até mais!